Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindos ao Vozes e Silêncios. Oi, gente! Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. E eu sou o Leandro Lopes, e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Bom, gente, hoje eu quero começar o episódio de forma diferente. Eu quero que vocês façam uma pausa, vamos lá, e que vocês pensem em alguém. Alguém que você encontrou nos últimos dias. Pode ser um colega de trabalho, um amigo, um familiar. Pode ser o atendente da padaria, o motorista do aplicativo de transporte. E agora me responda uma coisa. Pensou nessa pessoa? Você sabe o que essa pessoa estava vivendo por dentro naquele momento? Não é o que ela postou nas redes sociais, não. Não é o que ela contou pra você. Não é o que ela deixou aparecer. O que realmente ela estava vivendo. Eu acho que não, né? E a verdade é que essa pessoa, e ninguém, provavelmente saiba o que você está vivendo também. Outro dia eu percebi isso em mim, sabe? Tudo dentro estava pesado. Tinha preocupações, medos, algumas dúvidas. Havia ali um cansaço emocional enorme. Mas eu estava sorrindo. Conversando, trabalhando, dando aula, liderando a minha equipe, fazendo reuniões, contando piada. E ninguém fazia ideia do que eu estava passando. Porque por fora, estava tudo funcionando. Às vezes eu penso até que ninguém de fato queira saber, sabe? A começar por aquelas pessoas às quais a gente pergunta: "E aí, amigo, tudo bem?" E ela responde: "Tudo." Como se a gente perguntasse assim: "Tem horas?" E a pessoa respondesse: "Tenho." Enquanto minimamente a gente tá esperando uma retribuição da gentileza, né? Você tá esperando que a pessoa diga: "Eu tô bem. E você? E você? Como é que você tá?" Mas não vem, né? Não vem essa resposta. Que raiva que isso dá. O que eu penso é que realmente algumas pessoas não querem saber mesmo. Talvez por dentro elas digam: "Eu tô bem e eu não quero saber de você, nem vem." Mas falando sério, gente, existe um conceito bastante interessante na sociologia e na psicologia chamado trabalho emocional. Tem uma pesquisadora, a Early Hochschild, não sei se eu falei certo, Early Hochschild. Ela usou esse termo para explicar algo que milhões de pessoas fazem todos os dias: demonstrar emoções que não estão sentindo, ou esconder emoções que estão sentindo, não por falsidade, por necessidade. Fazem isso porque faz parte do trabalho. Os professores fazem isso, líderes fazem isso, os médicos fazem isso. E no dia a dia, na vida, sem estar relacionado ao trabalho, os pais fazem isso, as mães fazem isso, os atendentes, os vendedores fazem isso. Eu faço isso. E você também. Você provavelmente faz isso. Porque existem dias em que a vida tá em pedaços por dentro, né, gente? Mas existe ali uma sala de aula esperando, uma equipe esperando, um cliente esperando, o filho. E aí a gente vai, sorri, entrega o melhor que a gente pode entregar naquele momento, resolve e segue. O problema, então, não é sorrir. O problema é quando o sorriso vira moradia, quando ele deixa de ser uma ferramenta social e passa a ser um esconderijo emocional. Porque existe uma diferença enorme, né, entre hoje eu estou mal, mas eu cumpri minhas obrigações, minhas responsabilidades, e eu não consigo mais mostrar quem eu sou. A primeira situação é maturidade. A segunda é aprisionamento.
E foi aí que uma pergunta me atravessou, gente. Quantas pessoas eu encontrei essa semana que estavam travando batalhas e que eu nunca percebi? Quantas estavam ali sorrindo só por educação? Quantos estavam funcionando por obrigação? Quantas estavam tentando sobreviver ao próprio dia e eu não vi? Não porque eu não me importo, mas porque simplesmente não dava para ver. E aqui tem uma armadilha, porque muitas vezes esperamos que alguém perceba, na verdade. Quando a gente tá mal e tá disfarçando o sentimento, no fundo, a gente quer que alguém perceba, que alguém adivinhe, que alguém descubra. Mas a verdade é que ninguém consegue acessar aquilo que nunca encontra espaço para existir. Ninguém consegue acolher uma dor que nunca conhece. Ninguém consegue compreender uma batalha que nunca é compartilhada. E não, isso não significa contar tudo, absolutamente tudo para todo mundo, mas significa permitir que algumas pessoas vejam essa verdade. No final das contas, gente, esse episódio aqui fala sobre duas coragens. A primeira é olhar para o outro com mais delicadeza, porque você não sabe o que ela está carregando. Nem o peso, nem a culpa, nem o medo, nem a solidão. A segunda coragem é parar de sustentar sozinho tudo aquilo que está doendo. É permitir que alguém possa ver. Não a versão eficiente, não a versão forte, não a versão que dá conta de tudo, mas a versão humana. A sua versão verdadeira. A vida nos ensina a sorrir, gente, mesmo com os desafios. Isso é muito importante, porque coloca a gente em pé, para enfrentar as coisas. Mas ela raramente nos ensina a ser vistos. E ser visto exige uma coisa que assusta muita gente. Exige verdade. Verdade sobre o que sentimos, sobre o que dói. Verdade sobre aquilo que tentamos esconder atrás de um rosto que parece estar tudo bem. Porque existem dias em que o sorriso aparece, mas os olhos contam outra história. Às vezes, e talvez, o maior ato de coragem não seja simplesmente continuar sorrindo. Seja ter a coragem de permitir que alguém veja os seus olhos, que alguém veja a verdade dos seus olhos. Entre vozes e silêncios, existem histórias que ninguém vê, até que alguém tenha coragem de contá-las. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um episódio de Vozes e Silêncios. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém especial que você percebe que enquanto o sorriso está estampado no rosto, os olhos dela estão pedindo por carinho e acolhimento. Antes de ir embora, dá 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, para que essas vozes possam chegar a muito mais pessoas. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!